O letramento racial é, basicamente, eu digo que a gente revisitar a história, né, para a gente entender o que culturalmente é nos ensinado desde sempre. O que a gente entende como normalidade, muitas vezes, como é colocado, que a gente aprendeu lá, eu sempre fiz, sempre foi assim, então isso. Hoje, quando a gente trabalha o letramento racial, eu digo que a gente precisa dar vários passos atrás. A gente precisa realmente entender a história. Por quê? Quando eu falo de racismo estrutural, racismo institucional, para muitas pessoas é muito distante. Primeiro, que muitas pessoas não reconhecem o racismo. E eu ouvi esses dias, né, que para o brasileiro, né, e aí eu vou falar aqui dessa realidade, é feio ter preconceito, até então era, né? Porque hoje em dia tem muitas pessoas que já não estão mais tendo tanto se resguardando tanto em relação a isso, estão escancarando os preconceitos, às vezes, muitas vezes, a ignorância em relação à história, né? Então, quando a gente fala de letramento racial, é eu trazer desde o começo, primeiro eu digo que é conscientização. A gente tem que conscientizar, ensinar, né? Muitas vezes para as empresas, ensinar, e aí a gente fala para esse level, ensinar para quem comanda o que isso representa dentro de uma estrutura de empresa. Então, o letramento ele é um trabalho muito moroso nesse sentido. Então, ele inicia, ele é um processo moroso, longo e contínuo. Eu vou trabalhar essas questões bem estruturais de entender por que a gente fala que hoje existe esse racismo e por que existe essa lacuna, esse reconhecimento. Então, quando eu trabalho a conscientização, eu trabalho a sensibilização e o entendimento, porque a partir do momento que eu entendo, que eu entendi o que é a história e o porquê que a gente chegou nesse dia de hoje, eu vou entender o que é esse racismo estrutural e institucional que muito é falado e muitas vezes as pessoas não compreendem. Porque para muitas pessoas o racismo é eu xingar alguém diretamente, que sim, é racismo, é crime, né? Então a gente revisitar algumas falas que antigamente eram consideradas normais, revisitar, né? E reestabelecer ou refazer algumas questões dentro do sistema ali que eram considerados normais. Por isso que quando vai se falar de adotar medidas de ações afirmativas dentro de empresas, é a gente entender que isso não é privilégio. Então, o letramento é muito isso, assim, trazer para a consciência de como essas ações se dão. Primeiro, entender, compreender, né? E aí as pessoas têm que estar abertas também a isso.